Roma não caiu em um dia. Ela sangrou lentamente, enquanto seus pilares apodreciam por dentro. O que foi um império imbatível, dono do mundo conhecido, viu suas muralhas se fecharem sobre si. A queda não começou com um grito, mas com o sussurro da decadência. Corrupção, arrogância, guerras internas. Um colosso rachado por dentro, prestes a desmoronar. A cidade eterna, tão cheia de glória, viraria poeira. Mas a verdadeira pergunta ecoa até hoje. Como um império tão vasto, tão inteligente e tão forte permitiu seu próprio fim? O ouro fluía, os espetáculos enchiam os olhos, os generais marchavam vitoriosos. Roma parecia invencível, mas por trás do mármore crescia o vazio. A desigualdade gritava, os cidadãos perdiam o senso de dever. O Senado virava palco de interesses. O império, inchado, sufocava sob seu próprio peso. Enquanto os césares celebravam, os bárbaros batiam às portas. E ninguém ouvia o som das ferraduras que se aproximavam. Durante séculos, Roma cresceu como um parasita insaciável. Conquistava terras, explorava povos, drenava riquezas. Mas ao conquistar tudo, ficou vazia por dentro. A lealdade deixou de ser honra e virou pagamento. Os soldados eram mercenários, os governantes, fantoches. E a alma romana, aquela centelha de grandeza, se apagava lentamente. A crise não veio de um só golpe, mas em ondas. A primeira rachadura surgiu com a crise do século III. Imperadores eram assassinados com frequência, moedas eram desvalorizadas e o exército controlava tudo. A confiança no governo despencava. As fronteiras estavam vulneráveis. O povo temia mais o caos interno do que os invasores externos. Roma já não era uma ideia. Era só um cadáver vestido de glória. E então vieram eles, os bárbaros, mas não como monstros selvagens, como Roma gostava de pintar. Eram povos complexos, estratégicos, com suas próprias culturas e ambições. Visigodos, vândalos, hunos. Muitos já viviam dentro do império, outros foram convidados como aliados. Mas Roma os desprezava e ao mesmo tempo precisava deles. Essa dependência disfarçada foi o beijo da morte. Em 410 d.C., o impossível aconteceu. Alarico, rei dos visigodos, marchou sobre Roma e entrou. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade sagrada foi saqueada. Mas não foi só o ouro que ele levou, foi o orgulho, o mito, a certeza de que Roma era intocável. Cidadãos choraram nas ruas enquanto templos eram violados. A cidade que um dia conquistou o mundo agora implorava misericórdia. O império sobreviveu por mais algumas décadas, mas o espírito, esse morreu ali. Mas Alarico foi só o começo. Os vândalos, em 455, voltaram a saquear Roma, desta vez com brutalidade. Derrubaram portas, pilharam igrejas, violaram o que restava de sagrado. O termo vandalismo nasceria ali, como cicatriz histórica. A cidade ferida começava a se parecer mais com um cemitério do que com uma capital. A antiga ordem estava morta, mas ninguém sabia ainda como enterrar um império. Roma, enfraquecida, tentou dividir seu poder para sobreviver. Criou dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente. Mas o que era para ser alívio virou sentença. O Oriente, com Constantinopla brilhando como nova capital, sobreviveu por séculos. O Ocidente, pobre e corroído, ficou à deriva. Os imperadores vinham e iam como peões, enquanto generais bárbaros assumiram o controle real. Roma não era mais romana, era apenas o palco de um fim anunciado. Em 476 d.C., o último imperador do Ocidente caiu. Um garoto, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Não houve batalha épica, nem sangue nas ruas, só silêncio. Um império que durou mais de 1000 anos terminou com uma assinatura e um olhar vazio. O Senado não protestou. O povo não resistiu. Talvez já tivessem aceitado o fim há muito tempo. Roma, enfim, deixou de ser império e virou lembrança.
Mas seria justo dizer que Roma caiu? Ou será que ela apenas mudou de forma? Suas leis, sua arquitetura, sua língua, sua religião, tudo se espalhou como sementes ao vento. A Igreja Católica herdou seu poder simbólico. Os reis da Europa se chamavam imperadores em sua homenagem. O mundo que nasceu depois foi moldado por Roma. Talvez ela não tenha caído. Talvez ela tenha se infiltrado no futuro. A queda de Roma não foi o fim de uma civilização, mas o início de uma nova escuridão. Sem o Império, a Europa mergulhou num período de instabilidade que viria a ser chamado de Idade das Trevas. Cidades se esvaziaram, estradas se tornaram ruínas cobertas de mato. O conhecimento foi trancado em mosteiros. O mundo se encolheu. Onde antes marchavam legiões, agora reinava o silêncio. O passado parecia um sonho distante, inalcançável. Os senhores feudais tomaram o lugar dos generais e o poder voltou a ser local. A autoridade, fragmentada, era decidida pela força ou pela fé. A ausência de Roma deixou um vácuo onde o caos crescia. O saber dos engenheiros romanos virou lenda. Aquedutos secaram. Banhos públicos fecharam. Bibliotecas arderam. O mundo civilizado esqueceu como se constrói, como se debate, como se pensa. Roma era agora um fantasma que assombra as ruínas do Ocidente. Mas no meio das cinzas havia brasas acesas. Monges copiavam textos antigos à mão, preservando pedaços da sabedoria clássica. Mercadores levavam ecos da ordem romana por rotas esquecidas. E do outro lado do mar, o Império Bizantino, sucessor oriental de Roma, mantinha acesa a tocha da civilização. Constantinopla brilhava como um farol. A ideia de Roma, de lei, justiça, organização, ainda pulsava. Séculos depois, quando os ventos da Renascença começaram a soprar, Roma voltou à superfície. Artistas, filósofos e cientistas redescobriram seus escritos, sua arte, seu espírito. Michelangelo esculpiu com a alma de um romano. Da Vinci pensava como um engenheiro imperial. Roma havia renascido na mente dos homens, não como império, mas como inspiração. A ruína virou museu, a memória virou revolução. Hoje o mundo ainda respira Roma. Nossas leis, calendários, idiomas e monumentos carregam o DNA do império que ousou dominar tudo. Mas talvez o maior legado de Roma não seja o que construiu, e sim o que perdeu. Sua queda nos lembra que nenhuma potência é eterna, que todo império carrega em si as sementes da própria destruição. Roma caiu porque esqueceu de si mesma. E nós, será que lembramos o suficiente para não repetir a história? Roma não foi apenas uma cidade, foi uma ideia. A ideia de que a ordem podia se impor ao caos, que o homem podia governar o destino com razão e poder. Ela criou estradas para unir continentes, leis para guiar povos e uma língua que ecoa até hoje. Mas essa mesma ambição que a ergueu também a condenou. Roma acreditou que era eterna e por isso parou de se reinventar. Foi essa arrogância sutil que a tornou vulnerável. Enquanto o mundo olhava para fora, Roma travava uma guerra interna. Uma guerra contra o tédio, a corrupção, o comodismo. Ela perdeu não para os bárbaros, mas para o próprio reflexo. A glória que um dia foi combustível virou estátua, imóvel, admirada, mas morta. E a história, como um espelho quebrado, mostra que todos os impérios dançam sobre a mesma lâmina, a de acreditar que o auge é permanente. Roma ensinou que impérios podem ser construídos com espada e mantidos com política. Mas também revelou que a força sem propósito se desfaz. Sem valores vivos, sem conexão com o povo, sem adaptação, qualquer império vira ruína. Sua queda foi mais psicológica que militar. Uma implosão de identidade, uma lição para as nações modernas, para os governos atuais, para toda a civilização que se julga acima da mudança. E se a queda de Roma não for só uma lembrança,
mas um aviso. Estamos cercados de novos impérios, digitais, econômicos e ideológicos. Cada um deles acredita em sua supremacia. Mas será que aprendemos com o passado? Ou estamos repetindo a mesma trilha com nomes diferentes? Roma caiu porque acreditou ser insubstituível. A pergunta que resta é: qual é a Roma de hoje? No fim, Roma permanece, não como poder, mas como metáfora, como ruína, memória, advertência e inspiração. Seus arcos continuam de pé, suas palavras vivem em nossa língua, sua queda sussurra em nossos ouvidos sempre que esquecemos a humildade diante do tempo. Roma é o espelho da humanidade, grandiosa, frágil, eterna em sua finitude. E enquanto existirem histórias a serem contadas, Roma nunca deixará de cair e de renascer. Se gostou do vídeo, se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima história. Tchau!